Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, já tem algum tempo. Já tem algum tempo. Eu tô 6 anos, mais ou menos, exatamente nessa cadeira, falando sobre o Clube Atlético Paranaense. E já tem algum tempo que o Atlético busca um técnico jovem, de boas teorias, um técnico, de certa forma, até revolucionário no futebol brasileiro, um técnico que lida bem com categorias de base, com jogadores promovidos para desenvolver os jogadores. Um técnico que traga esse frescor e um técnico que consiga assumir nesse longo prazo, né? Desde que eu tô aqui, pô, vamos lá. Tirando o Thiago Nunes, né, que foi um nome bem sucedido, Eduardo Barros, Antônio Oliveira, Alberto Valentim, Bruno Lazzaroni, tô tentando pensar os outros. Aí você teve, pô, o próprio Fábio Carilli, acho que ainda faz esse perfil jovem, principalmente quando assumiu o Atlético. A gente teve Filipão, aí teve Paulo Turra, Wesley Carvalho, aí teve Martim Varini, aí teve Lúcio Gonzalez, aí teve Juca Antonello. Olha a quantidade de nomes que o Atlético tenta encontrar esse perfil ideal. Olha a quantidade de nomes que o Atlético tenta encontrar nesse treinador jovem, revolucionário, de boas ideias, de futebol ofensivo, e não consegue. E acho que talvez o maior trauma desses todos, principalmente para a diretoria do Atlético, seja Fernando Diniz, né? Porque no final das contas o Atlético vê até o Fernando Diniz ganhando uma Libertadores, mas é uma aposta significativa que o clube fez lá no começo. Então, assim, mas pô, valia a pena esperar tanto tempo para que o Diniz desabrochasse e virasse o técnico dos sonhos? Não acho que valeria. Mas sempre ficou aquela sensação que o Atlético sonhou com o Diniz, que depois até alcançou o nível que o Atlético sonhou, mas no final das contas nunca chegou perto de ter esse Diniz dos sonhos. E acho que o Barbieri ele tem esse desafio de ser esse Diniz hipotético, de ser esse Antônio hipotético, de ser esse Varini hipotético, de ser esse, esse, sei lá, Antônio Oliveira, eu já falei, Eduardo Barros hipotético. O técnico que consegue juntar a capacidade de gerar resultado com boas ideias. Então, acho que esse vai ser o grande desafio do Barbieri, assim. Um ano extremamente complicado para o Atlético. Um ano que, se a gente for levar em consideração, a gente está falando de uma reconstrução, de uma reformulação de elenco, de uma necessidade de subir. E muito do ano dar certo ou dar errado tá na conta do Barbieri, gente. Muito dar certo ou dar errado tá na conta de como o trabalho dele vai acontecer. Porque o meu sonho é que o Barbieri dê certo. O meu sonho é que o Barbieri faça um bom 2025, se mantenha para 2026 e a gente finalmente consiga ter ali um técnico que nos proporcione um trabalho de longo prazo. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que existe muito de Barbieri no Atlético e do Atlético no Barbieri. Eu acho que é uma combinação que eventualmente aconteceria em algum momento. Eu lembro quando o Barbieri era técnico do Bragantino, cara, a torcida do Atlético pedia aos montes o Maurício Barbieri. E finalmente ele chegou. E assim, chegou num contexto complicadíssimo, no contexto mais complicado que a gente teve dos últimos tempos. Mas é isso, assim, até porque o Barbieri não chega em alta. Se a gente for levar em consideração esse encontro de Barbieri e Atlético, que eventualmente aconteceria, acontece com o Atlético embaixo e com o Barbieri embaixo. Então talvez esse seja o grande charme da situação. O Atlético vai conseguir ser o clube que o Barbieri sempre quis, que oferecesse uma estrutura, jovens jogadores para ele desenvolver, uma capacidade dele ter um trabalho a longo prazo, de desenvolver um projeto esportivo. E o Atlético vai ter no Barbieri esse técnico que ele idealiza há muito tempo. E teve no Thiago Nunes uma demonstração, mas também não conseguiu ter uma sequência após isso. Cara, é complicado. É complicado, mas eu acho interessante esse encontro embaixo. E o Barbieri vai ter seu primeiro jogo contra o Paraná, né? Vai ser uma série de jogos no campeonato estadual que eu acho que vão servir muito pro Barbieri começar a dar cara pro time. Mas eu não tenho muita dúvida que ele vai optar a ter um jogo com bola. Eu não tenho muita dúvida que ele vai optar a ter um jogo protagonista. Eu não tenho muita dúvida que ele vai optar a ter um jogo agressivo. E é esse tipo de cenário que eu acho que pode fazer muito bem para construção desse Barbieri a longo prazo no Atlético. Eu acho que as ideias do Barbieri conversam muito, primeiro de tudo,
com o que o torcedor do Atlético quer ver. E quem acha que o torcedor do Atlético não gera pressão internamente, pensando na saída ou na manutenção de técnico, gera muita pressão. Então acho que esse primeiro ponto do Barbieri é esse, assim. Oferecer um jogo que o torcedor se sinta reconhecido ali. Mas mais do que isso, eu acho que o Barbieri ele chega numa grande diferença do Diniz, e é uma diferença que eu gosto, que eu acho que o Barbieri ao longo do tempo, ele de alguma maneira aprendeu a se adaptar mais. Ele aprendeu diferentes estilos de jogo. Ele aprendeu que o jogo com bola, protagonista, tem muito valor, mas se você precisar baixar a linha para jogar em transição, você precisa fazer. Eu não tenho muito o que você ficar pensando, o que você ficar remediando, o que você ficar negociando. O futebol brasileiro é um futebol de... O contexto fala mais alto que a ideia, não a ideia fala mais alto que o contexto. E óbvio que ele tem que ter liberdade pra botar as ideias dele em prática, mas no final das contas, ele precisa gerar resultado. E ele precisa gerar resultado o mais rápido possível. Mas tem algo que eu tô muito curioso pra ver no trabalho do Barbieri, é como ele vai conseguir desenvolver os jogadores do Atlético. Eu acho que a última temporada foi uma temporada muito falha nesse aspecto, e eu acho que foi um dos grandes motivos pro rebaixamento. Acho que a gente, de forma alguma, conseguiu fazer com que alguns atletas crescessem, com que alguns atletas evoluíssem. Acho que os atletas que cresceram foram muito no automático. Mikael, Julimar, o próprio João Cruz. Então, assim, a partir de agora eu quero ver como o Barbieri pode transformar, não sei, o Léo Derick num lateral mais sólido. Como o Barbieri pode transformar o Beleze num zagueiro mais sólido. Como o Barbieri pode trabalhar e desenvolver Filipinho, João, Zapelli no meio. Como o Barbieri pode trabalhar com o Julimar quando ele tiver de novo à disposição. Como o Barbieri pode trabalhar com o Emerson. Essa linhagem jovem, que eu acredito que tem um teto muito, muito, muito alto no Atlético ainda, eu acho que vai ser o X da questão do trabalho do Barbieri. Eu acho que o trabalho do Barbieri, ele é pré-desenvolver esses atletas e pós-desenvolver esses atletas. Pré-desenvolver esses atletas é uma dúvida muito grande. Pós-desenvolver esses atletas, acho que ele pode ter um trabalho realmente muito relevante para tudo que o Atlético prega. E lembrando, o trabalho dele no Flamengo e no Bragantino, dá até para fazer uma seleção dos jogadores que ele trabalhou, desenvolveu, melhorou. E a gente tá falando de jogadores como Vinícius Júnior, a gente tá falando de jogadores como Paquetá, Léo Ortiz, jogador de Fabrício Bruno, jogador de seleção brasileira. Eu não tô falando que ele vai transformar os nossos jogadores em jogadores de seleção brasileira, mas essa capacidade de evoluir os jogadores tá muito claro no DNA do técnico Maurício Barbieri. Enfim, mais ou menos isso, rapaziada. Boa sorte pro professor Maurício Barbieri. E quem sabe não pode ser esse profissional que nos traga o tão sonhado técnico de longo prazo, que é algo que eu tenho certeza que todo torcedor do Atlético deseja e deseja bastante. Valeu, pessoal. Tamo junto, abraço.